Síndrome da boazinha. Não é uma patologia, mas se trata de uma síndrome. É a pessoa que vive exclusivamente para agradar os outros, mas de uma forma que ela não deixa que esta outra pessoa tenha qualquer necessidade. É desgastante para a pessoa que vive uma compulsão por agradar, mas elas fazem esperando um retorno. E quando esse retorno não vem, isso vai consumindo aos poucos ela. Predominam em pessoas perfeccionistas, pessoas que vivem muita rejeição, pessoas que se culpam por tudo. São aquelas pessoas que têm o hábito de ficar pedindo desculpa o tempo todo. A síndrome da boazinha vem da base científica de um livro escrito pela PhD doutora Harriet Baker, e ela define essa síndrome por pessoas que têm compulsão por agradar. São aquelas pessoas que se preocupam muito com a opinião dos outros, que ficam tristes quando desagradam, acham que não fizeram o suficiente, que não conseguem falar não. Estão sempre sobrecarregadas e se avaliam pelo que fazem pelos outros, buscando um reconhecimento. É mais comum em mulheres. Bem, somos seres sociáveis, gostamos muitas vezes de agradar, de ser gentil, de ser generosa. E qual é esse limite, Ali? O limite é a partir do momento que você começa a se perder de você mesma, que você começa a viver em função das expectativas dos outros, que você se desconecta da sua própria essência, do seu propósito. É fundamental ter a consciência de qual é o preço que você está disposto a pagar. Não é uma doença ou uma patologia, é uma síndrome, mas ela define um padrão de comportamento que pode desencadear outras doenças emocionais. Então, atenção! E quais são esses principais comportamentos de uma mulher boazinha, Ali? Você possa estar se perguntando. Vamos lá, coloquei vários aqui. A necessidade dos outros vem em primeiro lugar. Uma busca incessante por reconhecimento e aprovação do outro. Ela evita ao máximo conflitos para ser aceita. Exibe uma alegria exagerada, parece que nunca tem um dia ruim para pertencer. Tem um medo passional do julgamento dos outros, porque é muito importante a opinião do outro para ela. Tem dificuldade de dizer não e ela sofre verdadeiramente para falar não, com medo de perder o amor ou a amizade daquela pessoa. É um desgaste físico porque consome muita energia, porque ela vive em prol do outro. Entende, amada? Um agradador compulsivo tem um impacto sistêmico em nossa vida, na área financeira, emocional, familiar, nos relacionamentos, na vida e na profissão. Em tudo na vida, o agradador compulsivo, ele é empacado. E por que, Ali? Porque, por exemplo, no trabalho ele não quer ser competitivo para não desagradar ninguém. Nos relacionamentos se faz de boazinha numa tentativa vã de conseguir afeto, carinho ou reconhecimento. Ela nunca se posiciona. O agradador compulsivo tem dificuldade de dizer não, porque implica em desaprovação. Também em crítica. Implica em ele não ter um crédito emocional com aquela pessoa. E dizer não fica tão ameaçador que as pessoas entram em uma crise de ansiedade até. É como se o sistema límbico ativa e começa a liberar muito cortisol e adrenalina, e às vezes causando até danos emocionais, o que é muito doloroso esse processo para o agradador. E para falar não, a pessoa precisa se posicionar. E se posicionar implica tomar consciência de si, do espaço que você ocupa, dos seus próprios limites. Primeiro, do seu limite, para daí pensar no limite do outro, entende? Porque senão você fica naquela projeção para o resto da sua vida, entende? E por que o agradador tem dificuldade em pedir ajuda, Ali? Porque implica abrir mão da crença de que ela vai ser sempre necessária, da crença de que ninguém faz melhor do que ela. Pedir ajuda implica em delegar, em abrir mão, em não ser mais tão útil, em não ter mais tanto reconhecimento.
E isso é uma moeda de troca emocional para um agradador compulsivo. E esse é um vício, e como todo vício é composto de um tripé. Tem os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. E para que vocês possam ter mais consciência, amadas, quais são os sabotadores de uma mulher boazinha? Vamos lá? Vou colocar aqui vários deles também. Primeiro, padrões de pensamentos polarizados, de tudo ou nada. Eu tenho que fazer tudo para o mundo todo. Ninguém faz nada para mim. Você vai do 8 ao 80, entende? Esse é um. Outros são as crenças do tipo, se eu colocar a minha necessidade acima da necessidade das outras pessoas, eu sou egoísta. E todo egoísta acaba triste, sozinho e criticado. Essa é uma grande crença. Outras são as vozes do passado. Puxa, eu devia ter dito sim, mas eu poderia ter oferecido ajuda, eu poderia ter feito isso ou aquilo. Você fica nessa autocobrança, nesse autojulgamento que você teria que ter feito aquilo sim. Outro deles são as regras impostas pelo próprio agradador. Entende? Eu tenho que fazer tal coisa, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer igual a como eu faço, igual a mim. Eu tenho que agradar a todo mundo. Eu tenho que lavar a louça à meia-noite, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para atender todo mundo, servir o café para todo mundo. Entende, amadas? Muitas exigências. Uma outra autossabotagem é a autoconcepção negativa de si mesmo. Sabe aquelas piadinhas destrutivas que você faz sobre si mesmo? Tipo, eu não sou boa mesmo assim, porque eu não sou boa em lidar com números, eu não faço isso mesmo, eu sou desastrada para lidar com isso mesmo, eu nunca faço direito isso mesmo, Entende, amadas? Uma outra autossabotagem é, digamos que a bagagem cultural. São as mulheres supermães, trabalhadoras, fitness, espiritualizadas, as que dão conta de tudo. Essa é a típica mulher maravilha que a sociedade impõe. Mas todos nós somos diferentes e vivemos contextos diferentes. A origem do agradador compulsivo, como boa parte dos nossos problemas emocionais, está ligado à nossa infância. Então, o que acontece com a pessoa que tem essa compulsão por agradar? Ela normalmente teve falta, ausência, falta de afeto, de amor na sua infância. Falta de aprovação, de autoconfiança, de autonomia, de autoestima. Podem ser várias coisas que ela tenta compensar quando ela vira um adulto, porque daí ela vai tentar comprar esse afeto, fazendo coisas pelos outros. Esse é um mecanismo básico em termos psicológicos que sustentam um agradador compulsivo, amadas. Agora, para nós, mães e pais, como podemos fazer para não tornar nossos filhos agradadores compulsivos? Vamos lá, eu separei aqui para vocês 3 exemplos mais comuns onde nós construímos filhos agradadores compulsivos para seguir as suas vidas, amadas. Muito importante isso. Vamos lá? Primeiro, cuide do que é essencial, mãe e pai. Não pode faltar amor, amor incondicional, esse não pode faltar. É aquele que independe se o filho fez ou deixou de fazer. Eu vou amá-lo por ser meu filho. Sistemicamente, o filho tem o direito de nascença ao amor. Faça ele o que fizer, entende? Significa dizer sim para a criança ou para o jovem. Significa dizer assim para a criança ou para o jovem: olha, eu não gostei, filho, do que você fez, eu fiquei decepcionada, mas eu continuo te amando. Nunca eu condiciono o meu amor, tipo, eu vou te amar só se você tirar boas notas, entende? Segundo, cuidado, são com as projeções e expectativas que você coloca sobre os seus filhos, porque às vezes você tem questões que gostariam de ter feito e não fez. E você projeta tudo isso nos seus filhos. Exemplo fundamental básico é a escolha da profissão. Acaba poluindo a opinião do seu filho. Quando você coloca o seu filho numa condição de atender às suas expectativas para te agradar,
Quando ele for para o mundo, ele vai buscar alguém que substitui o seu papel como mãe ou como pai. Então ele vai querer agradar o chefe, a namorada, os amigos. Ele pode se perder dele mesmo. É o que eu mais vejo. E saiba, amadas, que os pais ocupam um lugar primário na consciência dos filhos. Quando adultos, eles os projetam no mundo externo, ok? Terceiro ponto, incentivar o comportamento do autossacrifício quando se tem irmãos. Porque você é mais velho, então você precisa cuidar do seu irmão mais novo. Porque você não cuidou do seu irmão. Cuidado, amados. Um filho jamais pode ser incumbido da função de ser pai ou mãe. Isso é muito pesado para uma outra criança, ok? Se fez sentido para você esse vídeo, curta e compartilhe ele com outras pessoas que você gosta, ok? Nós podemos mudar aquilo que enxergamos. Do contrário, continuaremos vivendo as nossas dinâmicas, muitas vezes destruidoras. Ok, amada? Até o próximo vídeo.